Meus amados e diletos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? Estamos de volta, dando seguimento ao nosso estudo bíblico, nossa análise bíblica, para abençoar as nossas vidas em todas as oportunidades que você usufrui de um momento de devoção a Deus. Estamos estudando o capítulo 20 de 1 Samuel. No nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o encontro de Davi com o príncipe Jonatas, quando Davi expôs os seus dilemas, suas aflições, suas angústias, dado às perseguições e ameaças do rei Saul, que queria de todos os modos tirar a sua vida. Nesse conteúdo, estaremos analisando a sequência desse encontro e o que foi acertado, o plano elaborado pelo príncipe para defender a vida de Davi. Ele precisava saber de fato das verdadeiras intenções de seu pai e depois passar a Davi a realidade dos fatos. Então, num festival da Lua Nova, Davi deveria se esconder no mesmo lugar onde ele encontrara anteriormente, até que Jonatas fosse interrogar a Saul e tentar descobrir os seus propósitos referente a Davi. No dia seguinte, dessa refeição cerimonial, Jonatas então voltaria aonde Davi estava escondido e levaria consigo um rapaz, um servo, e ele haveria de atirar uma flecha e Davi deveria ficar atento. Se Jonatas dissesse ao rapaz: a flecha está além de você, Davi ia entender que estava livre para ir embora para Belém, para a casa de seus pais. Se Jonatas dissesse: a flecha está para cá, Davi entenderia que a sua vida estava tranquila e não poderia simplesmente se entregar de tal forma ao desânimo. Por isso, convido você, nessa oportunidade, a abrir a sua Bíblia, no capítulo de número 20, versículos 18 ao 23, para nossa meditação desse momento entre os dois cidadãos, decidindo, portanto, todo o desfecho dessa história. O versículo de número 18, a Bíblia diz o seguinte: então Jonatas disse a Davi: amanhã é a festa da Lua Nova. Vou sentir sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Evidentemente, quando se reuniam para essa festividade mensal, nós já falamos sobre a festa da Lua Nova no vídeo anterior. Todos os presentes ali faziam aquela festividade, aquela refeição em atitude de devoção e adoração a Javé. Inclusive Davi, conforme vimos,
fazia parte desse cerimonial com os bastidores do governo. Inclusive, o próprio rei, os israelitas, culturalmente ofereciam a Deus esses festivais especiais, seguidos de toques de trombetas. Inclusive, todo o 7º mês do ano, eles também ofereciam a Deus esse tipo de festividade. E sendo assim, Jonatas faria parte. E ali ele estaria observando detalhadamente a postura de Saul referente a Davi, ou a sua ausência nessa refeição. Então ele tratou com Davi, no versículo 19, o seguinte: depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu quando isto começou e espere junto à pedra de Ezel. Evidentemente, se você observar o versículo 2 do capítulo 19, você vai ver ali Davi e Jonatas tratando daquele acordo, daquela aliança naquela localidade. E justamente nesta localidade, Davi deveria ficar escondido, esperando a resposta de Jonatas. Nós falamos aqui que Jonatas estava, aparentemente, a gente nota na descrição bíblica, nas ênfases que ele dava para a sua própria segurança, quando Davi finalmente ocupasse o trono, Jonatas se preocupou com o futuro da sua família, seus filhos, etc. Nós havíamos dito que naquela época os reis que conquistavam os tronos eliminavam aqueles reis conquistados para que não tivesse rivalidade no governo, para que evitasse problemas de pessoas inconformadas, enfim, os reis matavam para que o trono estivesse livre. Jonatas, sabendo desta forma de ação das pessoas, dos monarcas daquela época, e consciente de que Davi seria o próximo monarca determinado por Deus, ele preza pela sua segurança. O versículo de número 23, ele volta novamente a frisar essa condição do rei conquistador, quando finalmente ocupasse o trono, que prezasse pela segurança dos seus futuros descendentes. E aqui no versículo de número 23, ele faz essa lembrança a Davi. A Bíblia diz assim: quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então, Davi estava ciente, evidentemente, Davi o amava, havia uma aliança de paz entre ambos. E depois que ele traça o plano para que Davi fique naquela localidade, ele voltaria para Saul, para a corte. E no começo das festividades da lua nova, ele iria perceber, o monarca, a falta de Davi ali numa cadeira
onde Davi se posicionava. E Jonatas, então, iria analisar as atitudes comportamentais de Saul e passaria a Davi as informações. Aqui no versículo de número 20, ele diz o seguinte: atirarei, você fica escondido, Davi, em tal lugar. Eu vou vir com um menino, com um servo meu. E ele diz assim: atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando no alvo. E mandarei um menino procurar as flechas. Se eu gritar para eles, as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você poderá vir, pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro, não haverá perigo algum. Você está me compreendendo, meu amado irmão? As coisas de Deus são bem organizadas, bem tratadas. Não tem enganação, não tem nada aparentemente parecido com a verdade, mas é pura mentira. Não, as coisas de Deus são verdadeiras, são claras, são positivas. E ele diz para Davi, com coração aberto, com franqueza, todo esse plano para defender a vida de um homem inocente, de um rei chamado por Deus, vocacionado por Deus, ungido por Deus. Ele continua, o versículo 22, dizendo o seguinte: mas se eu gritar para ele, olhe, as flechas estão mais para lá, vá embora, pois o Senhor o manda ir. E a sua cabeça, evidentemente, está a prêmio. E aí, conforme acabamos de elucidar, ele frisa a Davi que lembre, que seja leal com o seu compromisso de fidelidade, de paz, nesta aliança, nesse acordo. E aqui eu sinto o coração de Jonatas abalado, abaladíssimo. E ele diz: quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você. Jonatas estava aqui invocando a presença de Deus como testemunha e juiz entre eles, de que a sua vida, os seus familiares seriam protegidos, de que a garantia de sobrevivência, de proteção, e Deus como testemunha, e Deus como juiz, Jonatas estaria certo de que a garantia desse acordo seria cumprido por Davi. E, evidentemente, como nós conhecemos a história, Davi foi leal a Jonatas enquanto viveu e depois da sua morte, no caso de Mefibosete. Em nosso próximo conteúdo, nós estaremos, portanto, analisando esse jantar, essa refeição, esse momento festivo e comemorativo entre a família de Saul, a presença de Jonatas ali e aquele espaço vazio por um dia, segundo dia. E quais as reações sobre Saul, sobre o rei sanguinário, o rei tirânico? Mas isso nós veremos em o nosso próximo conteúdo. Aqui nós vimos, portanto,
as causas dos temores de Davi. Quando ele chama Jonatas, expõe o problema, Jonatas traça esse plano e volta para sua casa, para, enfim, saber quais são as atitudes de Saul referente a Davi. Agora, nós veremos as confirmações dos temores de Davi. Jonatas, então, trará até ele, nesse combinado, o que de fato se passa na mente do rei malvado. Mas isso nós veremos em o nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Se você é um servo do Senhor, se você é um obreiro na casa de Deus, ame os seus liderados, elogie o trabalho deles. São pessoas simples, muitas vezes iletrados, mas foram chamados por Deus. E Deus usa quem Ele quer. Deus não precisa de um diplomado para fazer a sua obra e nem precisa de um iletrado. Deus usa aquele que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. E é Deus quem o capacita. Há um profeta na Bíblia que Deus o tirou das plantações e do cuidado com os gados. Ele disse: eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas aquele que me chamou é aquele que me capacita. Então, o que nós vimos aqui nesta aliança, nesse acordo entre Davi e Jonatas, e as coisas esclarecidas, planejadas, isso mostra da sinceridade de caráter, de compromisso entre o príncipe e o jovem guerreiro de Israel, Davi. Deus lhe abençoe. E até a nossa próxima oportunidade, se assim o Senhor Deus nos permitir. Fique na paz, nos ajude em suas orações e não deixe de ver os vídeos. São todos eles enumerados, do 1 até chegarmos no final desse concurso, que será a análise bíblica do Gênesis ao Apocalipse, para que você tenha em suas mãos, meu irmão, na tela do seu celular, uma palavra explicativa, simples, modesta, em um estúdio simples, mas fiel à sua interpretação. Deus lhe abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.